Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Thaís Najara. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício número 3, que trata aí sobre os lipídios e as vitaminas. Acompanhem comigo. A questão 1 diz o seguinte: o colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o homem, apesar de ser conhecido principalmente por causar problemas cardíacos, como a aterosclerose. O que é a aterosclerose? A aterosclerose é o acúmulo de gordura, de colesterol nas artérias. Esse lipídio pode ser adquirido pelo nosso corpo através de dieta ou sintetizado, produzido em nosso fígado. Com relação a esse tipo particular de lipídio, o colesterol, é correto afirmar que, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose? Errado, tá? Primeiro, que o excesso de colesterol ele não vai aumentar a eficiência da passagem do sangue, e sim ele pode diminuir essa eficiência. Além disso, a arteriosclerose é diferente de aterosclerose, apesar do nome ser muito parecido, tá? Como eu falei, a aterosclerose é o acúmulo de colesterol nas paredes das artérias. Já a arteriosclerose é a perda da elasticidade da parede das artérias e ela é ocasionada pela hipertensão arterial, tá? Então a letra A estaria aí incorreta. Letra B. O colesterol está dentro da classe dos lipídios conhecidos como glicerídeos. É errado, tá? O colesterol ele faz parte da classe dos lipídios conhecidos como esteroides. Os glicerídeos, quem faz parte aqui da classe dos lipídios conhecidos como os glicerídeos? Os óleos e as gorduras. O colesterol faz parte dos esteroides. Então estaria incorreto a letra B também. Letra C. O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal, como por exemplo, manteigas, margarinas, óleo de soja, milho e etc., uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. Incorreta também a letra C. A gente já viu que o colesterol não faz parte dos glicerídeos, e sim dos esteroides. Ele está classificado como um esteroide. E o colesterol ele também não é encontrado em alimentos de origem vegetal, apenas de origem animal. Letra D. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese. Também está incorreto. Por quê? Porque a gente não encontra colesterol nas células vegetais, não encontra aí nas plantas, não existe colesterol nas células vegetais, nos alimentos de origem vegetal. Então estaria aqui incorreto. Letra E. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais, masculino, a testosterona, e feminino, o estrógeno, também conhecido como estrogênio. Exatamente, é a letra E, tá? O colesterol ele pode ser encontrado aí nas membranas das células animais, dos animais, e ele também atua na formação aí, na produção dos hormônios, tanto masculino, a testosterona, como feminino, o estrogênio, que são aí os hormônios sexuais. Então, a resposta certa da questão 1 seria a letra E. Questão 2. Os lipídios abrangem uma classe de compostos com estrutura variada e que exercem diferentes funções biológicas. Os lipídios não atuam como. Então, ele quer que você marque a alternativa que não seja uma função dos lipídios, né? Que não seja ali uma atuação dos lipídios. Vamos ver. É verdade que os lipídios não atuam como componente estrutural de membranas celulares? Errado, né? Eles atuam, eles fazem parte aí da membrana plasmática das células, das membranas celulares. Então, não seria essa a resposta certa, porque ele faz parte da estrutura da membrana, das membranas celulares. Letra B. Ele não atua como ceras
como a da carnaúba e do favo de mel de abelha? Errado também, tá? Favo de mel e ceras são tipos de lipídios, tá? Que fazem parte aí até da classe dos cerídeos, uma outra classe aí dos lipídios. C. Eles não são precursores de hormônios como testosterona e estrógeno? São sim, acabamos de ver aqui na questão anterior. D. Os lipídios não atuam como catalisadores biológicos? Perfeito, tá? O que é um catalisador biológico? O que isso significa? Catalisadores biológicos são moléculas, substâncias que são capazes de acelerar reações químicas dentro do corpo. Acelerar uma reação química dentro do corpo não é função dos lipídios, e sim das proteínas. Então, você marcaria essa aqui como a resposta correta, porque não é uma função dos lipídios. E reserva de energia, com certeza, é uma função dos lipídios, uma das funções aí mais importantes, tá? Então, a questão 2, a resposta seria a alternativa D, a resposta correta. Questão 3. A obesidade, caiu até no Enem 2005. A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa de orçamentos familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, que são enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são dissolvidas aí, que se dissolvem em lipídios, como as A, D e K. Pois, por que, gente? Porque se eu tiver uma dieta ou usar um medicamento que evite a quebra de gordura no meu corpo, né? Eu não consigo absorver essa gordura porque eu posso ter aí uma baixa absorção das vitaminas lipossolúveis. É porque essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para absorção? Errado, tá? As vitaminas lipossolúveis, apesar delas precisarem dos lipídios para serem absorvidas, elas não são mais energéticas que as outras. Aliás, as vitaminas nem têm função aí energéticas. Letra B. A ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias? Errado, tá? Toda vitamina é necessária para o corpo, todas elas têm funções dentro do organismo. C. Essas vitaminas reagem com um remédio, transformando-se em outras vitaminas? Errado também. Elas não vão reagir com o medicamento. D. As lipases, que são as enzimas que quebram aí as gorduras, também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. Errado também. Essas vitaminas se dissolvem nos lipídios, exatamente, e só são absorvidas junto com eles. A resposta certa é a letra E. Se eu não estou absorvendo lipídios e absorvendo gorduras e essas vitaminas só se dissolvem nos lipídios, eu não vou conseguir absorvê-las também. Então, a resposta certa é a letra E. Questão 4. Leia o texto com atenção e assinale a alternativa correta. A vitamina X é produzida pelo próprio organismo.
com o auxílio da luz solar e interage com hormônios que regulam a quantidade de cálcio no organismo. Quando uma pessoa se expõe ao sol, os raios ultravioletas são absorvidos e atuam com o colesterol, transformando-o num precursor da vitamina X. Pode ser encontrada em alimentos como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua deficiência causa o raquitismo, tá? Que são ossos fracos, tá? Que podem aí gerar deformações. O raquitismo ele é uma condição em que os ossos ficam fracos e podem levar aí a deformações, tanto em crianças como em adultos. A vitamina X, a qual o texto se refere, é a qual vitamina, né? Ela precisa da radiação solar, ela precisa aí dos raios solares para ser produzida dentro do nosso corpo. E essa vitamina, a falta dela, ela gera o raquitismo. Que vitamina é essa? É a vitamina D, tá, gente? A vitamina D, ela ajuda aí a ajudar o cálcio a se fixar nos ossos e também, consequentemente, a falta dela vai gerar aí o raquitismo, tá? E ela precisa aí da energia solar, então seria a letra C, vitamina D. Questão 5. Algumas vitaminas precisam ser ingeridas diariamente. Em outras, entretanto, não há essa necessidade, pois ficam armazenadas no tecido adiposo. Dentre as vitaminas que necessitam de ingestão diária, podemos citar: nós temos duas classes de vitaminas, as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, elas a gente precisa ingerir diariamente. E a gente tem aquelas que são as vitaminas lipossolúveis, que ficam armazenadas no tecido adiposo e por ficarem armazenadas no corpo, elas não necessitam ser ingeridas diariamente. Qual então dessas vitaminas eu preciso ingerir diariamente? São aí as vitaminas hidrossolúveis. Seria a vitamina C e as do complexo B, tá, pessoal? Então você marcaria a letra D. A estaria incorreta, a alternativa A estaria incorreta porque a vitamina A é um tipo de vitamina lipossolúvel. A letra B, a D e a E são tipos de vitaminas lipossolúveis. Na letra C, eu tenho aqui a vitamina E, que é um tipo de vitamina também lipossolúveis. E aqui na E eu tenho a vitamina K, que aí são vitaminas, exemplos de vitaminas que se dissolvem em lipídios. As únicas vitaminas que são solúveis em água seria a do complexo B e a vitamina C. Então, marquem aí a letra D. Um abraço e a gente encerra a correção do exercício número 3. Boa noite.